Depois de Lúcifer, o demônio mais famoso na Bíblia é nada mais, nada menos do que Baal, filho de Dagon. Dagon também, uma figura bíblica. E nós teremos assim Baal, que era uma divindade que era adorada ao norte de Israel. Da mesma forma que ao sul era venerado Jeová. Os dois, tanto Baal como Jeová, têm as mesmas características. Nós teremos, pois, Jeová como Deus da tempestade, o Deus da fertilidade, o Deus das batalhas, o Deus da agricultura. Isso temos no sul e no norte, Baal, com as mesmas peculiaridades, as mesmas características de Jeová. Mas acontece que quando o povo do norte sofreu um cerco, então esses fugiram para o sul e lá levantaram outeiros a Baal, altares ao grande Deus, também da fecundidade, da agricultura, da tempestade e da guerra. Ora, aos olhos do rei Josias ou Adonias, e aí é tanto isso que aos olhos de Adonias, o rei, os altares de Baal começaram a ser destruídos. E tudo isso iria culminar naquele episódio que está no livro de Reis, em que Elias, em uma luta contra os adoradores de Baal, que tinha as mesmas características, como nós falamos, de Jeová, disse aos sacerdotes: colocaremos achas aqui nesse fosso, achas de lenha, e nós clamaremos ao nosso Deus. Cada um gritará por seu Deus. E aquele Deus que responder jogando fogo sobre as lenhas, esse será o verdadeiro Deus. Os sacerdotes de Baal, segundo diz lá no livro, aceitaram, e eles cantaram e se cortaram e clamaram por Baal, que não ouviu. Era tardezinha e Baal estava na sua rede. E eu creio que ele era como eu, que quando vou dormir simplesmente desligo meu celular. Baal estava em sono profundo, descansando. Até sonhou que alguém pedia ajuda, mas estava dormindo, virou-se de lado, com a bunda para cima. E dormiu de novo, ressonava, babava na rede. E aí não respondeu, como não responderia a quem está me ligando durante a noite. E aí foi a vez de Elias, e Elias encheu aquele poço que tinha também as lenhas de água. E é dito que Elias clamou a Jeová, clamou pouco. E Jeová simplesmente atendeu. E houve um relâmpago que corroeu as raízes das achas de lenha e lambeu a água como se fosse álcool que Elias estivesse ali colocado. E a partir dali, o rei Josias e outros iriam cuidar da expulsão, da expulsão, agora hoje sai, da expulsão dos adoradores de Baal, ali do sul de Israel, e também da destruição dos altares. Baal também era famoso e iria ficar famoso na história
desde que Aníbal Barca, cujo nome quer dizer Deus me deu um filho, filho que era de Amílcar Barca, cujo nome significa eu sou filho do Deus. E Aníbal, ele resolveu invadir Roma, porque Roma oprimia os cartagineses, que era o povo de Aníbal Barca. E ele quis pegar Roma de surpresa, sendo que o Império Romano era forte em poderio militar. E ele veio pelos montes dos Pirineus, onde era gelado, e veio aos milhares, onde centenas e centenas de seus cavalarianos, cavalos, elefantes e armas foram destruídos pelas borrascas. E assim chegaram em Roma, quase tomando Roma de surpresa. Deus me deu um filho, Aníbal Barca. Esse é o nome do herói. E a partir daí nós iremos ver, depois dessa luta entre os discípulos de Baal e Jeová, que o nome de Baal iria passar para nada mais, nada menos, a uma forma pejorativa. Deus da mosca, Beelzebul, Deus da mosca. Porque agora, como ele não tinha mais os altares, em alguns locais ali das pedras, das florestas, se colocava comida, carne, frutas para Baal, que apodreciam, e as moscas iam lá e ali ficavam. E Beelzebul iria passar a história, e nós teremos depois Salomão, através de um anel, segundo o livro As Goécia, Clavícula de Salomão, dada nada mais nada menos pelo arcanjo Miguel a Salomão. Ele conjurou os 72 daimons de Goécia, e com essas conjurações ele fez o templo de Jerusalém. E no templo de Jerusalém, depois que ele terminou, ele teria colocado, escravizado esses daimons em uma furna de bronze. Então, nós temos essas histórias relacionadas com Baal. Salomão iria dar o nome de Baal, porque El era o Deus originário de tudo. E é onde teremos El Shaddai, e também teremos os 72 nomes dos arcanjos, dos anjos, arcanjos, querubins, serafins, das 3 ordens de anjos, que também são divididas em 3, cada uma dando 9 subcategorias, categorias e subcategorias ao todo. E aí veremos o nome de Baal em arcanjos como Miguel, Rafael, Gabriel, Carritel, entre outros. Era a fonte das divindades. E Salomão logrou colocar o nome do primeiro daimon de Goécia justamente de Baal. Então nós temos Baal original, temos depois, segundo a Bíblia, Baal, e somente lá pelo século IV depois de Cristo, se não me engano, nós iremos vê-lo de novo ressurgindo como Baal, e isso iria passar até os dias de hoje. E quando chega exatamente ali, no século passado, aliás, no século XVIII, ali entre 18 a 19, nós iríamos ter um grande homem. Esse homem, conhecido como Elifa Levi, iria escrever esta obra magnífica, Dogma e Ritual da Alta Magia.
E nós teríamos aqui o fundamento da magia moderna. Porque a partir daí, Baal, os 72 da alma de Goécia, seria conjurado da forma seguinte: o círculo, o triângulo. E as armas seria o anel de Atlante, a espada, o báculo, a varinha. O mago iria conjurar primeiro os anjos, os santos anjos. E a partir daí, esses anjos iriam submeter os daimons de Goécia à vontade do mago. Mas observe-se, aí no livro Dogma Ritual de Alta Magia, que tem exatamente 22 capítulos para o dogma, 22 capítulos para o ritual, e que deve ser lido à sombra dos arcanos de tarô, nós teríamos então o nascimento da magia cerimonial. Não é a vontade do mago que prevalece, mas a vontade do anjo que submeteria aquele ser à vontade do mago. Então, dogma e ritual de alta magia iria atualizar as cláusulas de Salomão. Mas antes, e bem antes, tudo era feito na base da vontade do mago. Era o mago que, por sua vontade, trazia ali, tanto no triângulo, e sem as proteções que hoje são conhecidas, mas somente através da sua vontade férrea, os demônios, os daimons de Goécia, que lhe respeitavam e que cumpriam a sua vontade de acordo com a similitude de ideias. Então, o que eu estou dizendo é que Telema faz o que tu queres, que é o todo da lei. Telema é o desenvolvimento da vontade do homem. O homem de verdade, ele vai treinar a sua vontade para alcançar objetivos maiores. Ele vai deixar festas, renunciar ao sexo, não que seja pecado, mas renunciar ao sexo, às festas e bebidas, para um objetivo que ele acha superior, que pode ser um livro, que pode ser um álbum de música. Algo que, enquanto as multidões, os rebanhos, as manadas, estão indo em determinada direção, o mago, cuja vontade é de ferro, escreve e compõe. É dito que amor sob domínio da vontade iria justamente ser o necessário para que os deuses antigos escutem a voz do mago, do bruxo, e a partir daí atenda esta vontade. E aí você ficará um tanto quanto surpreso, porque quando você estiver lendo Dogma Ritual de Alta Magia, ele irá dizer que o daimon, o diabo, se submete ao mago, enquanto o bruxo se dá ao diabo. Nós teríamos, então, essa vontade do bruxo dando-se ao diabo, enquanto o magista o dominaria. Mas isso é uma coisa nova. Isso foi trazido por Eliphas Levi. Porque os bruxos medievais, eles não se dão ao diabo. Eu já disse em outros vídeos, tanto aqui no YouTube quanto em outras redes, que o bruxo, ele é perseguido
de criança por o homem de chapéu preto. Então você vai ver muito magista aí, muito mago, muito mestre. Ah, minha mãe me levou até o terreiro de Umbanda, eu gostei, estou lá até hoje. Esse daí, ele pode ser qualquer coisa, mas ele não é bruxo. Mamãe, vovó me levou até o terreiro de Candomblé e eu gostei, estou lá. Pode ser tudo. Mas esse daí não é bruxo. O bruxo é justamente aquele indivíduo, aquela indivídua que se escondeu das outras encarnações e nasce geralmente em lares evangélicos, geralmente em lares pobres, em lares cujas dificuldades de sobrevivência são terríveis. E eles ali são perseguidos por uma sombra. E esta indivídua, eles são atacados por episódios frequentes de paralisia do sono. Os indivíduos desenvolvem ali uma série de anomalias, eu acho que é isso. Uma série de problemas, sendo mais correto, psiquiátricos. Entre eles a síndrome de pânico, epilepsia, que quer dizer atacado por cima, esquizofrenia e demais sintomatologia que são trabalhados pela psiquiatria. Então, essas pessoas são perseguidas. E elas se escondem em lares evangélicos. E no mais, também elas dão isso como ataques das trevas. Os episódios de paralisia do sono, de epilepsia, entre outros. São ataques das trevas. E aí procuram a igreja e batalham contra a igreja e batalham contra essas forças, contra esses ataques ditos trevosos. E esses ataques ditos trevosos eram considerados pelos inquisidores dos séculos passados como uma certeza de que aquela pessoa tinha uma linha séria com o diabo, fazia sexo com o diabo. Hoje, através da bruxaria da Wicca, em que vários personagens da bruxaria moderna iriam aparecer, como por exemplo Margaret Murray, ela iria reescrever a partir da sua ótica, da sua própria visão, os rituais, os ritos, os termos da bruxaria. Mas como Margaret Murray e outros, não iria nascer a bruxaria antiga medieval, mas apenas a bruxaria moderna, que hoje é chamada de Wicca. Então se dão cursos aos milhares de bruxinhos e de bruxinhas. São meninas lindas, maravilhosas, vestidas de preto e com tatuagens e piercings. Como já disse Prema Sai, a grande radiestesista que eu tive a honra de encontrar, criadora da mesa magiônica, uma mesa fabulosa em que ela trabalha exorcismos, em que ela trabalha a saúde, em que ela trabalha determinadas situações dos seus clientes. Ela iria dizer que, por incrível que pareça, aqueles que se vestem de preto, que usam piercing, tatuagens e outros acessórios,
eles são tudo ninhos luciferianos. Eles não têm nada a ver com satanista. Ou seja, aquele que parece não é. De fato, as pactuadas e pactuandos de nosso templo de alta magia, Estrela da Manhã, eram e foram meninas belíssimas, belíssimas. Como é o caso da sacerdotisa Lakshmi Premadeva e de Évora Premanamu, belíssima. E de outras meninas que foram surgindo e que foram pactuadas aqui, como Morgana, Priscila, mulheres belíssimas. E não, elas não se vestiam de preto. Não, elas não tinham tatuagem. Não, ela não tinha piercing. Era sugerido que usasse um anel. Um anel que indicaria o casamento dela com a personalidade de Baal. Um anel que tivesse esse vermelho. Somente isso, um pequeno anel. E nada mais do que um anel. E eram luciferianas e eram satanistas. E o são, porque foram escolhidas lá de longe. Então voltamos. Essas pessoas que tinham esses desvios na época medieval, ou outros menores, escrever com a mão esquerda, cabelos ruivos, que conhecessem das plantas, ou seja, muitas curandeiras comuns pagaram o pato de ser bruxas, mas Margaret Murray e outros da Wicca fazem acreditar que aquelas bruxas que tinham de fato, que faziam amor com o homem de chapéu preto, que eram de fato escolhidas pelo demo, fazia acreditar a Margaret Murray, com essa nova magia, de que eram mulheres simples, parteiras, pessoas, mulheres do povo e mulheres comuns. Mas, se você adentrar o livro O Martelo das Bruxas, daqueles dois dominicanos diabólicos, você verá que existe um como saber que aquela pessoa é bruxo ou bruxa. O livro determina em capítulo por capítulo a maneira de você saber que aquela pessoa mantém uma simbiose com o diabo. Ora, com o passar dos anos, a igreja, como eu já disse aqui, sofreu duas grandes feridas. A primeira delas, o sistema geocêntrico, em que tudo girava em torno da Terra, foi perdido, desfacelado. E depois, anos depois, nós teríamos Charles Darwin escrevendo das origens das espécies por seleção natural. E agora o homem não vinha mais da mão de Deus, mas através de um macaco. Então essas duas grandes feridas na igreja iria reduzi-la ao Vaticano e diminuir em muito o seu poder, embora a igreja continue influenciando universidades em todo o mundo. Então, a partir daí foi que foi destruído a perseguição às bruxas. Mas a palavra bruxa também já o disse. Não era como essas mulheres pensavam de si. Hoje em dia, toda menina chega e pergunta: eu sou bruxa? Porque é uma moda. Mas naquela época, a bruxa
ela era escondida. Ela fazia de tudo para não ser conhecida. Bruxa era o nome pejorativo, brusca, que quer dizer anfíbio, sapo. Então essas mulheres, elas participavam de duas esferas. A esfera da existência, que é essa em que nós vivemos, e a esfera da realidade, como um sapo, que poderia viver dentro da água e também fora desta. Ora, através de surtos de transe, a mulher se desligava do corpo e ficava como se fosse morta. E isso poderia demorar dias, aquela letargia. Ela se desvinculava do corpo e aí ela tinha contato com esse homem de negro. E por que isso acontecia? Porque a imposição, a submissão das mulheres, imposta pela igreja, lhes pesava como mão poderosa. A mulher era escrava do marido, a mulher era escrava da igreja, a mulher era escrava da sociedade. E somente através desses surtos, em que ela entrava em profunda letargia, simplesmente ela tinha encontro com esse ser que é de outra esfera extremamente profunda. E a partir dali, ela tinha as relações que podia ter com este ser. E em troca, recebia a sua iluminação espiritual. Recebia a validação de existência que o sistema da época não lhes dava. A mulher era uma escrava branca. Daí o seu sadismo em relação às escravas negras. Elas descontavam nas escravas negras o sadismo do Senhor para com elas. E aonde vamos ver isso? Nós veremos isso do livro Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. Em Casa Grande Senzala, nós veremos como a mulher era mantida escrava. Também teremos no livro Viva o Povo Brasileiro, de João Baldo Ribeiro, a expressão correta daqueles tempos, daquela realidade dos tempos. Mas aquelas bruxas, elas eram mentoradas por um ser de outra esfera, e os seus sinais, a sintomatologia que as acusava diante das leis do clero, era justamente essas doenças de hoje, essas doenças mentais. E quando o sistema foi se abrindo, quando houve a destruição da força da igreja e o crescimento do capitalismo, a revolução industrial, deveria se repensar a mulher de outra forma. E aí surgiram os médicos da mente, os psiquiatras. O problema era que quando uma pessoa procurava um psiquiatra daquela época, ele dizia algo, e se procurasse outro, ele diria outra coisa, como acontece com os pais de santo hoje em dia, principalmente os daqui de Caruaru. Então resolveram fazer uma reunião e chegar a um consenso. Aquela doença, determinada doença, teria uma certa sintomatologia, ou aquela sintomatologia diria que aquela pessoa tem a doença mental. O primeiro ADN, que é a Bíblia da Psiquiatria, teria 220 sintomas. E depois veio o segundo ADN. E aí foi aumentando para 2.200 sintomas, até chegar ao quinto ADN, que iria deixar mais de 25.000 sintomas. E esse quinto ADN, essa Bíblia da Psiquiatria, ela iria ser criticada pelos autores da primeira e da segunda ADN.
A primeira ADM bíblia da psiquiatria, repito, tinha muito da psicanálise freudiana. Já as outras ADMs que viriam a depois seriam completamente diferentes, divergentes entre si. Então, se você tem algum problema físico, você faz um teste de sangue, uma oncologia, qualquer outra coisa, e o problema surgirá ali, porque os testes, os exames, disseram exatamente aquilo. Mas quando se trata de doenças mentais, não há testes para saber o que você é. O que existe é, se você tem aquela sintomatologia, então você tem aquele problema, aquela doença mental. E iria aparecer outras depois, como a mais famosa de agora, é TDAH. Aconteceu que a menina que eu amo, ela ia procurar o seu psicólogo e depois foi passada por um psiquiatra. E o psiquiatra disse, falou de determinados problemas, bipolaridade, esquizofrenia de ouvir vozes e outros, de dúbia face, né? E aí ela chegou para mim e disse, ó, na hora que o médico psiquiatra estava falando, perguntando se eu tinha esses sintomas e tal, eu me lembrei de tudo, tem todos esses sintomas. Eu disse, meu amor, eu sei. Eu sei. Mas eu convivo bem com isso. Porque você pode ser o cara mais simples do mundo. Se você procurar psicólogo, certamente ele vai lhe levar a um psiquiatra. E aquela coisa que é o normal em você, de acordo com os odus, porque existem 16 odus, que dirão que aquele indivíduo tem determinada sintomatologia que vem de outras vidas. Isso de acordo com Merigologum, ou jogo de búzios ou contas de faz. Então é importante demais saber o Odu. É importante demais saber os problemas que cada Odu traz. Porque você estará dentro daquilo. Aquilo é seu. Remédio nenhum psiquiátrico irá ajudar você a combater. Mesmo porque a psiquiatria, a psicologia, elas não fazem que o indivíduo doente se cure, mas que viva numa loucura aceitável pela sociedade, diria o Osho no seu livro A Semente da Mostarda. Pior, nós teríamos agora essas pessoas com todos esses problemas e outras síndromes que iriam aparecer depois, sendo tratadas com remédio psiquiátrico dentro das igrejas evangélicas, a Igreja Universal do Reino de Deus, as Assembleias de Deus e outros, perseguindo essas pessoas doentes, essas bruxas de verdade, porque de pequena tem esses problemas que falamos, que designa que você é bruxo, que você é bruxa, agora sendo tratadas por médicos, psicólogos e psiquiatras, perseguindo as pessoas que fazem parte dos cultos afro-brasileiros, uma extrema ironia, como se aquelas pessoas fossem as bruxas. E aí voltamos para Baal. Baal vai aparecer no sábado. E Baal aparece como bode, em que se deve ter o ônus beijado naquele encontro, naquela orgia em que os inquisidores falavam. Aquele bode que também é chamado bode de Mendes, aquele bode que também é conhecido como Leonardo, é a figura extraordinária que perpassou o tempo, a figura de Baal, de Beuzebu, de Baé. Agora nós temos também o bode, o livro do bode maçônico. E temos a descrição, como falamos, do bode de Mendes, ou do bode alquímico, em Eliphas Levi, Dogma e Ritual de Alta Magia. Então Baal
ele será conjurado, como Baal, Beuzebu, Baal, para modificar os karmas das pessoas. Porque cada um nasce com um determinado karma que deve pagar. E a gente vai encontrar as pessoas que pactuaram como pessoas que queriam alcançar um bem maior, seja físico, financeiro, psiquiátrico, espiritual. Essas pessoas querem se libertar de uma situação de fudência. E elas então procuram o templo de alta magia Estrela da Manhã e são atendidas por esse mestre. E através do jogo, que pode ser jogo de búzio ou oráculo luciferiano, o mestre diz exatamente se você pertence à egrégora luciferiana, à egrégora satanista. E quando você vê aquilo e aquela resposta é sim, então você pergunta se pode fazer um pacto com Baal. E Baal será exatamente para manter a sua pessoa longe da mídia. Para que você tenha amantes e amantes de uma maneira invisível. Para que você cresça financeiramente de uma maneira invisível aos olhos comuns. Baal reescreverá o seu destino, atuando como um vírus no grande sistema de Adalbaú ou de Jeová. Aquele vírus que não respeita, aquele vírus que vem transmudar o karma de alguém, lhe dando acesso a caminhos que pela forma comum jamais teriam antes. Diz-se que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Primeiro eu fui aluno. Primeiro eu passei por diversas igrejas, entre elas a Adventista do Sétimo Dia, onde eu demorei muito tempo dentro. Movimento Hare Krishna, Movimento para a Consciência de Krishna, onde demorei 5 anos. Candomblé, Umbanda, entre outros. Você passará por tudo isso, como eu passei. E um dia você buscará reescrever sua história. Fará o pacto de prosperidade, abundância e riqueza. E você vai descobrir que quem dizia que você não tinha talento para nada, ou que dizia que você precisava ter o talento de cantar, dançar, fazer requebradinha, para que você tivesse uma vida decente, de repente, depois do pacto, você descobre o seu verdadeiro eu. Você entende que o dinheiro é uma energia. E você entende quando você estuda. Estuda dogma e ritual de alta magia de uma maneira séria, correta. Livro este que eu já li 12 vezes. Para mim é uma tristeza a pessoa começar a ler esse livro e parar na sua metade. Com esse livro você aprenderá como transformar o que você chama de realidade. E Baal será o seu patrono. E embora você seja médium, e você tenha Exus, caboclos, guias e pretos velhos, eles serão tutelados enquanto luciferiano você for. Pelo Deus protetor, o grande Deus, que é Baal. Os seus espíritos ficarão aos pés dessas divindades e trabalharão de acordo com a sua vontade. Porque essa chancela, essa sua autoridade, esse seu consentimento era seu e foi relembrado quando você fez o pacto com Baal.
Então, sim, eu sou pactuado com Baal. Sim, eu faço o jogo que você gostaria de saber, se você gostaria de saber. De qual egrégora você é. Se você é luciferiano, satanista. Se você pode fazer acordos e alianças. Basta você entrar em contato 819-9393-383. Entre em contato conosco para fazer o seu jogo. Jogo profissionalíssimo. 819-9393-3813. E vamos nos aprofundar. E vamos falar de Baal. Eita!